Meu nome é Flávio Pereira, sou recuperando da PAC já há 4 anos. Me orgulho de ser um recuperando da PAC. Cumpri 1 ano de condenação no sistema convencional, fui tratado como um desumano e na PAC eu pude aumentar a minha autoestima. Passei a gostar do trabalho da PAC, pois me mostrou um novo caminho de vida, uma nova integração à sociedade e estudo na PAC com o objetivo de correr atrás dos meus prejuízos educacional, familiares, aprendi a dar mais valor à minha família. Aqui é o regime semiaberto, trabalho externo, é aquele recuperando que já passou pelo regime fechado, já passou pelo regime semiaberto e vai mostrar para a sociedade qual é o trabalho da PAC, vai levar contigo o nome da PAC. Ele vai demonstrar tudo que aprendeu na PAC no regime fechado, semiaberto. Ele vai sair às 7 horas da manhã, vai retornar às 7 horas da tarde. Bom, aqui é o regime semiaberto, trabalho entre os muros. A gente tem as visitas aos domingos às 8 horas da manhã até às 11 horas. A família é bem tratada, recebemos visitas familiares de todos os parentes, menos de primos. E a gente vou perguntar um recuperando o que ele acha entre o sistema convencional, em parte de visitas, e com a PAC. Não, para dizer a verdade, para mim, no caso, não teria nem como se comparar o sistema comum com o trabalho da PAC. Por quê? Porque a visita da gente aqui não passa por constrangimento, como na SUAP, tira a roupa da família, dos familiares da gente, é uma maior humilhação. E a PAC que a familiar entra não é olhado nada, porque são confiantes no familiar que não vai trazer nada que atrase o nosso trabalho aqui na PAC, a nossa recuperação. Pelo contrário, nossa família, eu acredito que é unida junto com o trabalho da PAC para nos proporcionar segurança lá fora, libertamento para sempre, que é a nossa confiança, a minha confiança das drogas, das coisas que só tem me prejudicado, e a diferença é muita. Se a gente for comparar mesmo, é 100% melhor do que o sistema comum. Aqui é os dormitórios do regime semiaberto, trabalho entre os muros. Temos 5 celas padronizadas com 10 recuperandos em cada dormitório. Tem um membro do CSS em cada dormitório que é responsável pela organização, pela disciplina, pela segurança das celas dos dormitórios. Temos padronizados os colchões, os lençóis de cada dormitório, que é pago pela administração. E, enfim, às 7 horas tem um novo recuperante que vai assumir a galeria como responsável da galeria noturna. Se caso algum recuperante estiver passando mal ou doente, porque todos os dias às 10 horas, todos os dormitórios são trancados e nós somos recolhidos dentro do dormitório. Ficará apenas um outro recuperando no regime externo, que vai ser responsável. Meu nome é Paulo Rogério, sou recuperando aqui da PAC, estou tomando conta aqui do blindado aqui do regime fechado, que é uma área de segurança, uma grande responsabilidade, que eu, como recuperando, não tendo polícia, eu que tomo conta e faço parte daqui desse local de serviço. Na nossa laboterapia de madeira, todo recuperando, quando ele chega à PAC, ele tem que passar de um período de 60 a 90 dias dentro das laboterapias. Existe a laboterapia de madeira e existe a laboterapia de pano, isso vai ficar sob opção dele. Na laboterapia de madeira, né, tem muito trabalho que é feito aqui, que quando a gente chega na PAC, a gente ainda vem com a mentalidade voltada para a criminalidade, alguns, né, ainda voltados para as drogas. E aí você vê esse trabalho que é feito aqui, a primeira coisa que você vai falar é que você não é capaz de fazer, que você não dá conta. E aí, através de seus próprios companheiros de cumprimento de pena, você vai descobrir que é capaz sim, né, que aquelas mesmas mãos que estavam na rua cometendo crime, é capaz de fazer coisa muito bacana. Tem muita ferramenta aqui dentro, que se usado de má fé, né, se fosse dentro do sistema comum, daria tudo para acontecer uma rebelião, uma agressão física grave, mas que isso, graças a Deus, nunca veio acontecer. Aqui também tem um membro do conselho que trabalha aqui dentro, que fica responsável por fazer uma contagem de todas as ferramentas todos os dias. Nenhuma ferramenta pode sair daquela porta para fora, a não ser pelas mãos de algum membro do conselho. Então ele fica responsável por isso aí e também de estar orientando o pessoal aqui, até porque não existe nenhum profissional dentro das laboratórios. E que eu já vou colocar a famosa frase do defensor de bandido, mas a sociedade, infelizmente, mais uma vez, eu digo, ela não detém informação correta do nosso trabalho. Eu digo isso porque se perguntasse qual o maior problema social no país hoje,
Nós estamos falando do dia 26 de novembro de 2011. É segurança. Hoje é segurança. Se a gente pegar qualquer programa, canal de televisão, praticamente qualquer jornal, qualquer imprensa, ela trata praticamente metade dos seus assuntos é questão de segurança. E quando alguém fala defensor de bandido, ela não entende que quando a gente trabalha com o sistema carcerário, com a recuperação do ser humano, nós estamos fazendo um papel social que invade em todas as outras esferas. Vou colocar, vamos exemplificar. O sistema de penalização, o sistema criminal nos Estados Unidos, ele é um sistema que a pessoa vai cumprir uma pena. Ela comete um ato infracional, ela tem que cumprir uma pena, ela tem que ser penalizada por aquilo. No Brasil, a teoria diz que não, você vai se recuperar. O nosso sistema de defesa social vai recuperar aquele que cometeu um ato. Esse que é o nosso ideal. Mas na prática é o contrário, infelizmente. A pessoa que comete um ato infracional, ela vai para o sistema carcerário nosso e volta muitas vezes pior, ou volta sem os mesmos direitos da que entrou. Nem peste dos direitos, ela entra pior do que, ela sai pior do que entrou. Exemplo, basta você preencher uma ficha em qualquer empresa de recursos humanos, depois que você cumpriu pena, e você vai ver se as portas vão ser abertas. E forma de prender, na realidade, é o modelo do Estado penal, do Estado policial, que é o modelo que substitui o Estado de bem-estar social que o próprio capitalismo admitia a partir das suas décadas de ouro, das décadas de 50 e 60, que hoje esse modelo tem gasto. Você tem que sobrar mais para o capital acumular, é para gerar lucros absurdos, você tem que privatizar para gerar acumulação. Então daí que a gente hoje, ao pensarmos a questão de direitos humanos, nós temos que pensar na ótica econômica, né? Se nós não mudarmos esse modelo econômico que nós temos, se nós não investirmos na mudança desse modelo, nós vamos ter cada vez mais a negação de direito. E aos pobres, em vez da escola, a cadeia. Em vez de políticas previdenciárias, de política de seguridade social, pau, cacetete, prisão, né? Então é um modelo que é muito intolerante à questão dos pobres, mas é um próprio sistema que produz essa exclusão. Nós realizamos um trabalho com amigos e familiares de pessoas privadas de liberdade. O trabalho foi no sentido de que essas mulheres, porque o grupo é maioritariamente composto de mulheres, de que essas mulheres tomassem consciência da situação que elas vivem. Como amigos e familiares de pessoas privadas de liberdade, elas sofrem, da mesma forma que as pessoas privadas de liberdade, uma série de abusos, de arbitrariedades, de não reconhecimento de seus direitos, que muitas vezes não são reconhecidos. Então, a nossa proposta era a possibilidade de encontros com essas mulheres, onde o que seria trabalhado seria a consciência da situação que estamos vivendo, a possibilidade de encontrar caminhos, mecanismos, articulações para elas poderem se defender e para elas ter um dispositivo para aquilo que elas estavam precisando, que era a articulação, tá? E a defesa dessas pessoas privadas de liberdade. E nesse sentido, nós pensamos que o trabalho atingiu o objetivo porque essas pessoas tomaram consciência de uma série de situações cotidianas quando elas iam a visitar os familiares que elas não percebiam, tá? E desta maneira elas puderam estabelecer limites, elas puderam reivindicar alguns direitos, elas puderam se posicionar mais claramente e elas puderam também, em relação à situação das pessoas, dos familiares que estão privadas de liberdade, ter algumas atitudes e alguns procedimentos muito mais incisivos, muito mais assertivos. Então, nós pensamos que o trabalho teve êxito e realizou o objetivo nesse sentido de que essas pessoas conseguiram
elaborar dispositivos que fizessem possível aquilo que era a proposta delas, né? Que era conseguir melhores direitos e melhores situações para as pessoas que estavam privadas de liberdade. Sociedades tribais, ainda existentes no Brasil, mas que antecedem muito a escrita, já tinham sistemas punitivos que reprimiam a violação dos tabus, né? E o tabu seria o quê, afinal de contas? Essas sociedades não tinham bem a noção do direito penal como nós temos, baseado na previsão da lei anteriormente construída, com previsão anterior das penas combinadas por essa ou aquela conduta. Mas aquelas pessoas que praticavam uma ação inédita, uma ação que nunca houvera antes sido praticada, uma ação que contrariava as tradições, a pessoa quebrava um tabu e violava a harmonia entre o mundo terreno e o mundo divino, o mundo mítico, o mundo totêmico existente para essas comunidades, e isso já seria suficiente para que ela tivesse que pagar por isso, para evitar, numa linguagem bastante franca e terrena, que os deuses pudessem castigar a tribo por essa violação, mas também para evitar que os manda-chuvas da tribo pudessem ser questionados. Afinal, a prática de uma conduta inédita, a prática da conduta que violava o tabu, acabava sempre colocando em risco a tradição. Todos sonham com a liberdade, querem se libertar do vício, querem se libertar das drogas. E eu venho com o rap da liberdade, é mais ou menos assim, hein? Começo expressando esse massacre, falta de trabalho e falta de biscate. Nascido na favela e a voz do povo, sempre mal falado, mas voltei de novo. E foi assim que nasceu a revolta. Eu me envolvi no tráfico de drogas pelo preconceito. Eu conheci na vida, na rua ao 57 e o homicida. Olá, eu quero a minha liberdade.